Aqui, tem aqui na mão uma obra de um dos maiores nomes, de um dos maiores movimentos filosóficos de todos os tempos. Eu estou me referindo a Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, e estou me referindo também ao Iluminismo, que foi, sem dúvida nenhuma, o mais influente movimento filosófico contemporâneo. Vamos conversar um pouquinho sobre o Iluminismo? Vamos nessa? Pois é, amigos, a gente dizia que o Iluminismo de fato foi um dos mais importantes movimentos filosóficos contemporâneos. Eu diria que foi o mais importante. O Iluminismo inspirou muitas revoluções, inspirou movimentos políticos, movimentos sociais, inspirou mudanças que marcaram profundamente não apenas a Europa, mas o mundo todo, né? Entre os maiores exemplos que nós temos aí de influência do pensamento iluminista em termos revolucionários está a Revolução Francesa, né? De 1789, que nada mais fez do que colocar na prática os ideais iluministas, os princípios, os fundamentos da filosofia iluminista. E é sobre esses fundamentos que eu queria falar com vocês, né? O que o iluminismo, que foi uma filosofia de natureza burguesa, né? A gente tem que falar aqui no contexto, né? Século XVIII, a gente está falando aí na segunda metade do século XVIII e o século XIX, né? A segunda metade do século XVIII, o mundo vivia, a Europa vivia, vamos particularizar um pouco a coisa, vivia o advento da Revolução Industrial, uma mudança profunda, né, em termos de modo de produção. O capitalismo industrial ele estava em franca ascensão. Tá? E, é claro, com isso, uma nova classe social também estava emergindo, né, dentro desse contexto, que era a burguesia industrial, a burguesia capitalista. Então, o iluminismo foi uma filosofia profundamente identificada, né, com os ideais burgueses do século XVIII, do século XIX. Tá? Acho que uma palavra, acho que resumiria bem, né, a ideia central do iluminismo, que é o liberalismo, tá? A defesa do liberalismo e a condenação do antigo regime, das práticas absolutistas, das práticas monopolistas. Não é? Então, quais eram os fundamentos do iluminismo? No plano político, por exemplo, eles defendiam basicamente um modelo de Estado liberal, né? Onde houvesse a divisão dos poderes do Estado, né? Em executivo, legislativo, judiciário. Quer dizer, isso foi uma ideia defendida a priori por Montesquieu, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Tá? Então defendia um Estado, um modelo de Estado liberal, tá? Evidentemente com uma limitação do poder executivo, né? Para não incorrer naquele autoritarismo, naquele absolutismo que marcou toda a chamada Idade Moderna. No plano econômico, os iluministas eles defendiam a não influência do Estado na atividade econômica. Tá? Defendiam, portanto, o fim dos monopólios, das restrições comerciais, né? Eles defendiam o jogo livre da oferta e da procura. Ou seja, basicamente eles entendiam que a economia tinha suas leis naturais, né? E qualquer intervenção estatal, qualquer intervenção do governo em termos de estabelecer monopólios, preços, salários, né? Qualquer coisa dessa natureza seria contrariar uma lei, né? Que seria a lei da oferta e da procura, o jogo livre da oferta e da procura, né? A ideia do laissez-faire, laissez-passer, deixar fazer, deixar passar, não é? Que era um princípio fundamental do liberalismo econômico. No plano social, é bom a gente destacar aqui também, eles defendiam a igualdade jurídica de todas as pessoas. É o fim daquelas chamadas sociedades estamentais. Como foi aquele exemplo típico, né, da sociedade francesa,
né, pré-revolucionária, que era dividida em primeiro, segundo e terceiro estado, priorizando, né, privilegiando o clero, nobreza, né, as pessoas tinham a sua posição social determinada pelo seu nascimento, não por condição econômica. Então a mobilidade social era quase nula. E uma coisa que incomodava profundamente os pensadores iluministas era esse tipo de sociedade discriminatória, né, que tratava, né, um burguês, por mais bem sucedido que ele fosse, né, como um cidadão de segunda categoria em termos de direitos políticos, né, por exemplo, em termos de direitos econômicos, tá? Eu estou me referindo ao pagamento de impostos mesmo, que, né, a isenção de impostos, né, beneficiava muito o clero e nobreza, tá? Essa foi uma das motivações da Revolução Francesa. Tá? Em termos religiosos, por exemplo, né, eles pregavam a tolerância religiosa, tá? A liberdade de culto, tá? Condenavam qualquer perseguição por motivação religiosa. Então, isso também era assim, base, né, do pensamento iluminista. Em termos filosóficos, liberdade de expressão, não é? Liberdade de pensamento, né? Isso era outro pilar, né, podemos colocar assim, da filosofia iluminista. Entre os pensadores iluministas, é claro, houveram muitos, mas a gente pode destacar aqui, dentro do tempo que a gente tem, evidentemente, destacar, por exemplo, a figura de Rousseau, né, que eu falei lá no comecinho do vídeo para vocês. Jean-Jacques Rousseau foi assim um dos, para muita gente, o maior dos pensadores iluministas, o mais liberal de todos, né, defendia a chamada teoria contratualista, a relação contratual entre Estado e sociedade, né, defendendo a soberania da sociedade em relação ao Estado, a quem estava à frente do Estado. Tá? Então, assim, o Rousseau foi um dos primeiros críticos da propriedade privada. Para muitos é até considerado como uma espécie de precursor do socialismo. Tá? A gente pode destacar aqui a figura de Voltaire também. Voltaire, que foi um dos principais críticos da intolerância religiosa. Tem umas frases interessantes atribuídas a Voltaire, né? Como, por exemplo, posso não concordar com nada que você diz, mas defenderei até o fim o seu direito, né, de dizer o que você pensa. Tem uma outra que é bastante interessante, né, em que ele diz que se fosse o criador de uma religião, um dos 7 pecados capitais teria que ser a intolerância. Ele foi muito perseguido por conta disso. Né? Tem aí o Montesquieu, que é muito conhecido. Né? Montesquieu é o pai da teoria dos 3 poderes, né? Da divisão do Estado em executivo, legislativo, judiciário, que foi assim um fundamento que acabou inspirando todas as constituições liberais, democráticas e republicanas, né, que vieram posteriormente. A ideia de dividir o Estado em 3 poderes harmônicos para evitar exatamente a concentração de poderes nas mãos do executivo. Tá? Ele não era exatamente um republicano. Tá? Ele defendia, sim, né, a monarquia, até mais uma monarquia nos moldes que nós poderíamos colocar aqui constitucionais, né, com a divisão dos poderes. E também, assim, para concluir, a gente não pode deixar de falar de Diderot e d'Alembert, né, que foram os 2 iluministas, né, que criaram, né, a chamada enciclopédia. Foram os pais do movimento enciclopedista. Eles imaginaram uma obra, né, que pudesse reunir todo o conhecimento da época. Então, conseguiram, né, coordenar uma grande obra que foi a enciclopédia, né, que foi até posteriormente condenada pela Inquisição. Nessa obra a gente tem ali de tudo um pouco, né? Tem filosofia, tem química, tem física, tem alquimia, tem religião, tem, né, todo tipo de conhecimento que eles puderam, né, com a ajuda de dezenas e dezenas de estudiosos da época, de filósofos, né, de cientistas, etc., que eles puderam reunir. Eles criaram essa obra fabulosa que foi a enciclopédia, que acabou inspirando, né, as enciclopédias que surgiram posteriormente, né? Obras em vários volumes com assuntos de áreas assim, diversas, de áreas variadas.
Tá? Então o movimento iluminista, que também ficou conhecido como o movimento da ilustração, né? Ou o movimento das luzes, foi sem dúvida nenhuma uma filosofia de inspiração burguesa, tá? Caiu como uma luva para os interesses liberais burgueses, tanto no campo da política, quanto no campo da economia, quanto no campo das relações sociais. Inspirou vários movimentos revolucionários, por essa razão a gente entende que teve um peso significativo na condução de toda a produção filosófica contemporânea. Tá bom, gente? É isso aí. Um grande beijo para vocês e até a próxima.